Boa noite, sagrados! Boa noite! Mais uma semana de live com convidados especiais. Hoje eu tô com uma virosezinha, tô falando baixinho e devagarinho, porque estamos aí numa virosezinha de tempo, frio, mudança de tempo, imunidade baixa e como pode melhorar. Vamos esperando o pessoal chegar. Hoje temos uma super convidada e o assunto é de muita contribuição. Vou mandar aqui uns convites, mandando aqui pro pessoal ir chegando. Chega mais, que hoje temos um assunto muito interessante, que são os óleos essenciais e a cura pela natureza. Hoje eu vou estar conversando com a Natana, que é Gold na doTERRA, e ela tem um super conhecimento na área e tá em super destaque. E a gente vai esperar ela ir chegando. E o Instagram ir avisando também como pode melhorar. O que mais for possível. Boa noite, Cleide. Boa noite para quem tá chegando. Segundou e a gente tá aqui. Boa noite, Natana. Boa noite. Chegando a nossa excelentíssima convidada. Olha, eu tô com a vozinha rouca hoje. Vá tomar um guard. Ó, tô só num guard. E como pode melhorar, levantando essa imunidade. Vamos ver se você manda um convite pra mim, Natana, pra participar. Eu vou te convidar. Você consegue aceitar aí, e aí você consegue entrar. Boa noite! Oi, Deixa eu arrumar aqui a câmera, porque quando fica duas, a gente fica curtinha na câmera. verdade, né? Como é que Tudo bem, amore? Você tá me ouvindo bem? tudo? Tô te ouvindo. Você Tá tá me bom. ouvindo? Tô te Sim? ouvindo bem. Tô te vendo bem também. Conexão tá ótima. Que bom. Eu tava contando aqui pro pessoal que hoje eu fui no médico, eu tô com uma virose. E aí tô só no corpinho se restabelecendo, né? Tomando óleo e dormindo mais e fazendo repouso. Peguei uma virosezinha aí, final de semana. É, E tô com a voz um pouco esforçando, sabe? Tô esforçando um pouco para falar, mas firme e vai. forte. É isso aí. Ai, que bacana. Então, gente, boa noite, boa noite. Como eu gosto de dizer, boa noite, sagrados, porque eu entendo que todo mundo é um ser sagrado. Estamos aqui manifestando o nosso ser sagrado nessa existência, né, Natana? E o convite hoje é para o pessoal conhecer a cura vindo da natureza, que é onde a gente hoje está dentro de um propósito maior, que é viver essa natureza, né? De uma profundidade que a gente possa, que ela tá aí o tempo todo disponível pra gente. E a gente usa tão pouco, né? A É gente verdade. usufrui tão pouco de tudo que tá ao dispor da gente aqui. E aí, depois que eu conheci a doTERRA, fiquei apaixonada, porque realmente é uma qualidade de vida totalmente diferente, né? A gente realmente não gosta mais da farmácia tradicional, né? E aí a gente quer levar isso para o maior número de pessoas, para todo mundo ser beneficiado com isso. Isso é o nosso grande propósito hoje, né?
que vai muito além, de tudo, né? Quanto mais pessoas tiverem nessa energia de usar a natureza, né? De usar desse benefício, mais a Terra vai ficar leve, né? E tudo vai ficar melhor, eu acredito, né? E hoje a gente vai conversar bastante sobre os 3 óleos principais, que eu acho que o começo de tudo é nesses 3 óleos, né, Natana? Que é assim, ó, são cabeceira minha, né? Ainda mais agora, nesse processinho que eu tô assim, ó, tô vá peppermint, deixa eu virar ele aqui. Tô vá, tô só nele, tô tomando, tô passando, tô tudo. Tô usando ele de todas as formas possíveis. O lavanda, que é um óleo que também eu já sequei uns quantos, esse aqui já tá no finzinho do finzinho de tanto que eu uso. E o lemon, que é o nosso detox natural. E eu queria que tu falasse, Natana, sobre... Dá uma introdução pra gente, porque você é muito boa nisso. Você já é gold na Terra, né? Você já tá super craque. Fala pra gente primeiro sobre a doTERRA, sobre os óleos. E aí depois fala pra gente sobre esses 3 que eu amo aqui, que eu não deixo de ficar sem pra mim nunca. Então, os óleos essenciais são uma substância natural da nossa planta. O que acontece, né? Quando a gente vê uma plantinha, a gente pensa assim, nossa, ela sobrevive, né, em tão pouco. Tá ali no sol, na chuva, e a gente olha e pensa assim, né, a gente não dá o valor, às vezes, que ela merece, que a gente tem nesses óleos, né? A gente vê que tem sol, tem chuva, tem os animais passando, tem nós também, né, os seres humanos ali, de alguma forma também ao redor delas. E os óleos essenciais são essas substâncias em que a planta se defende do meio em que ela vive e a gente consegue absorver ela e a gente consegue transformar, né, nesses frascos tão maravilhosos em que a gente pode substituir por medicações. Eu venho de uma linha totalmente diferente, né? Minha formação, a Ali é terapeuta já faz um tempo, mas a minha primeira formação é enfermeira, então eu aprendi que a medicação era praticamente a salvação de tudo, né? Então, quando a gente encontra uma solução natural para que a gente consiga substituir algumas medicações por essa farmacinha natural, eu acabei me apaixonando ainda mais. Por quê? Porque a gente consegue, né? Que nem a gente fala, né, Ali? A gente tem uma farmacinha natural em que a gente consegue substituir muitas coisas, muitas medicações que hoje a gente vê que a gente não tem noção, às vezes, do que a medicação faz a longo prazo. É que nem eu falo assim, né? Quando a gente utiliza, por exemplo, um corticoide ou aquelas bombinhas, às vezes, que a gente utiliza nesses casos respiratórios, né? A gente não tem, às vezes, não percebe que dentro delas existe um corticoide que até faz a gente ter mais, se conectar mais com ela e ter ainda mais a vontade de usar ela. Porque faz uma dependência, o meu corpo faz uma dependência com aquela bombinha. Então, isso vai fazendo com que o meu corpo vai necessitando cada vez mais daquilo, que é um corticoide. O que o corticoide faz? Quando a gente toma, muitas vezes até em comprimido, ele varre tudo que está no nosso corpo, né, que causa inflamação e toca lá para o nosso rim para trabalhar. Vamos filtrar. Rim filtra aí, trabalha mais. Então, o nosso rim trabalha mais. E a gente não percebe que a longo prazo a gente coloca um órgão tão vital na nossa vida trabalhando todo o tempo, quando a gente começa a utilizar o corticoide todos os dias. Então, as soluções naturais é realmente uma substituição, né, dessas medicações por um produto de tão boa qualidade que é a nossa natureza envasada que a gente fala. Então, a gente consegue substituir muitas medicações pelas soluções naturais. Eu sou apaixonada por eles, eu já utilizava eles antes de entrar na doTERRA. E hoje eu desenvolvo um negócio, né, que a gente tem um plano de compensação dentro da doTERRA, onde a gente pode ter um crescimento e escalonar ainda mais na nossa vida, ganhos financeiros e tudo mais. Mas, acima de tudo, né, utilizar para cuidar da nossa saúde, da saúde das crianças,
dos familiares da nossa casa, compartilhar com amigos, com familiares que às vezes acabam utilizando algumas outras medicações. Então a gente faz essa substituição. E que nem a Ali falou, a gente tem três que são apaixonantes, né? Que é o lavanda, o lemon e o peppermint. Que a gente pode utilizar todos os dias na nossa vida e que a gente substitui para muitas coisas. O lavanda é um ansiolítico natural, onde a gente consegue substituir por medicações que muitas vezes as pessoas acabam utilizando para dormir. Então a gente pode utilizar o lavanda para essa questão. Mas também ele auxilia em diversas questões. Eu até esses dias estava falando com uma pessoa da equipe que utilizou até o lavanda para dor de cabeça e passou. Para ver como às vezes é, né, aquela dor de cabeça tensional, aquela coisa Emocional. emocional mesmo, né? E ela utilizou e simplesmente ela disse, nossa, no final do dia eu tive uma melhora gigante, assim, me ajudou muito. E a gente consegue substituir por, daqui a pouco, uma dipirona, uma neosaldina ou algo desse gênero e por medicações que muitas vezes a gente faz uso para dormir. E a gente sabe que, normalmente, a gente tem uma tendência a aumentar a dosagem do que a diminuir quando a gente utiliza a medicação para dormir, né? O nosso corpo vai se acostumando, aquela medicação não está mais fazendo efeito, eu tomo uma medicação um pouco maior e assim vai indo, eu não consigo ir melhorando dessa forma. Então, às vezes isso até substitui por outros medicamentos mais fortes, às vezes, né? E a contrapartida disso tudo é uma coisa que você não percebe ali naquele momento, mas a longo prazo, porque todo esse acúmulo de medicamentos do corpo lá na frente vão te ocasionar outras coisas, né? Tu vai sanar uma coisa e vai ocasionar outra. Então, e assim, são coisas que você nem relaciona com aquilo que você está fazendo, né? Eu tenho um caso de uma paciente que estava em tratamento de terapia e ela estava o médico receitou e insistiu bastante para que ela tomasse o antidepressivo. E aí ela começou com dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. E eu disse para ela assim, olha, tu dá uma analisada se não foi depois que tu começou a tomar esse medicamento. Porque esse medicamento, ele tem vários efeitos colaterais. Então, observa se não foi depois que tu começou a tomar esse medicamento, que essa dor de cabeça começou uma enxaqueca crônica. E ela disse, será? Eu digo, observa pra te ver. E justamente, aí ela foi no médico, falou pra ele, ele pegou e diminuiu a dosagem, ela começou automaticamente ficar melhor e não sentir mais dores, e ela intencionou a terapia até conseguir dar uma amenizada, porque ela melhorava de uma coisa e piorava de outra, passava o dia todo com dor de cabeça de tomar o medicamento. E isso acontece muito, as pessoas às vezes nem se dão por conta que isso acontece. É verdade. E a gente percebe muitas vezes que isso é a gente se conhecer também, né, Ali? A gente perceber que o nosso corpo está reagindo em alguma situação em que daqui a pouco a gente não está percebendo, mas alguma coisa mudou no nosso meio, né? Eu comecei a utilizar essa medicação. E por que o meu corpo reagiu dessa maneira? É porque realmente a gente precisa ir a fundo e descobrindo por que o meu corpo está reagindo assim. Se não está fazendo bem para o meu corpo, eu vou substituir por outra coisa. E daqui a pouco utilizar uma solução natural no primeiro momento. E se realmente não fizer efeito, daí eu começar a introduzir uma medicação para ter um efeito, né? Mas uma solução natural, tem muitas pessoas utilizando, né? A gente percebe que até na nossa equipe tem pessoas que conseguiram substituir, por exemplo, o Rivotril. E o Rivotril, normalmente, as pessoas têm uma tendência, assim, de só aumentar a dosagem. Totalmente dependente, né? Porque o meu corpo vai se acostumando com aquilo e automaticamente eu dependo de mais dosagem para eu conseguir dormir, conseguir relaxar, conseguir ter um momento zen, assim, né? Então, é muito sobre isso. E se conhecer também, né, Ale? Porque isso é que faz muita diferença. A gente perceber que a gente não tá bem e que a gente precisa recorrer. Daqui a pouco não esperar um momento, assim, que eu tô desesperada, assim, né? E daí a medicação, sim, vai entrar para trabalhar no nosso sistema nervoso central para dar aquela relaxada e a gente começar a precisar, né, utilizá-la com mais frequência. Mas o bom seria não necessitar, sabe né? que
eu vejo, assim, muita resistência das pessoas em querer deixar a farmácia tradicional e ir pro natural. As pessoas tendem a ter essa resistência, porque é como se fosse uma doutrina já que a gente recebeu desde criança. Ah, tá com dorzinha, toma uma S. Eu lembro que quando eu era pequena, eu era viciada naquelas ASzinha, aquelas infantil rosinha. Porque ela era docinha, ela era gostosinha, e mal eu sentia uma coisinha, eu já pedi uma S. Então, imagina, eu muito pequenininha, eu tenho a lembrança de tomando a S. Então, a gente foi criado num meio, né? Num núcleo familiar que todo mundo vai acabando desde pequeno fazendo você tomar medicamento. É medicamento para tudo, é medicamento para tudo, é medicamento para tudo. E na verdade, quando o corpo começa a sentir coisas, é porque tem um outro fundo que não é propriamente dito aquilo que está acontecendo, né? São coisas emocionais, energéticas, muitas vezes até espirituais. Né? A gente que já é mais do meio terapêutico, a gente entende que quando tu vai lá e sana realmente o que tá causando aquilo na pessoa, é como se tu tirasse com a mão, né? E a grande bacana dos olhos é que eles também tratam isso, né? Também a parte terapêutica e emocional, né? Os olhos, eles não vão só tratar aquela dor de cabeça ou aquela tua insônia, mas eles também vão ter olho para tudo, gente. Que vai tratar essa parte que você tá, de repente, nem tá se conectando, que é isso que tá te causando, e o teu corpo, ele tá ali como um grande sinalizador de que tem algo que não tá legal. Tem algo que você precisa olhar, né? Cada partezinha do nosso corpo tá relacionado a alguma questão que você tem que se trabalhar, que você tá... É um alerta, né? Como a febre. A febre é um grande alerta que tá entrando ali bactéria, vírus, né? Que tá mexendo com o teu sistema. Então, também ter essa consciência, trazer para consciência que o nosso corpo é um grande sistema que funciona, né? Tanto tão unificado com as emoções, né? Com o mental, porque quando a gente está com o mental muito acelerado, tem óleo para acalmar isso também, né, Natana? Com Quando a gente certeza. está com o mental acelerado, a gente também faz vários desalinhamentos, causa todos esses transtornos no corpo. Então, exatamente esse ponto, tu te conhecer, saber até que ponto tu tá agindo no automático do AS é gostoso, né? Do AS é gostoso e fazer uma mudança e dizer pro teu corpo, não, vamos nos tratar com mais amor, né? Porque é uma forma de amor próprio também tu trazer essa questão do natural, olhar para tua vida com o natural. Eu sou eu sou suspeita, né? Nós somos suspeita para falar, porque depois que a gente introduz esse método natural de viver, a gente fica meio receoso de pisar na farmácia, né? Nossa, Eu fazia meses que eu não pisava na farmácia, né? Porque desde que eu entrei, eu tava só nos olhos, só nos olhos. Aí, com a gestação, eu tive que fazer alguns exames e deu que eu tava com ferro baixo. Aí eu tive que ir na farmácia comprar o tal do ferro. Mas aí eu tive que ir, aí a coisa virou, porque daí eu tô do outro lado agora, né? Que eu tô entendendo que eu posso ter esses recursos que não são, né, dentro do padrão. E eu entrei para comprar aquele ferro e eu fiquei naquela sensação, nossa, será que eu tô certo comprando esse ferro? Será que eu será que não tem realmente alguma outra coisa? preciso disso? Será que tá certo? E foi estranho para mim depois de um tempão não ir na farmácia, sabe? Foi bem estranho, assim. E Eu te digo que assim, Ali, eu, pra mim, na farmácia, realmente, tipo, às vezes até pra comprar alguma coisa que compraria até no mercado, né? Porque às vezes até no mercado a gente encontra muita coisa. sim, na alimentação, né? É, É. mas eu digo assim, na farmácia, realmente, a gente acaba. Nossa, eu faço muito tempo que eu não vou. As soluções, até sexta-feira, eu tava bem ruinzinha, assim. Eu disse, nossa, sabe aquela sensação, parece que tu vai gripar, assim? Eu peguei e fui fazer pilates essa semana, um dia, e saí com o corpo quente e tinha um vento. Eu pensei, bah, quando eu peguei aquele vento, eu pensei, apesar da gente cuidar, né, a gente ir todos os dias utilizando aquilo, assim, me veio e eu pensei assim, não, vou precisar. Usei orégano, usei Algar. lavanda,
copaíba, on guard, o frankincense. No outro dia eu acordei assim, ó, que eu não tinha absolutamente nada. Nada, A não podia nem falar. concentração dos olhos também é uma coisa que a gente fica muito a concentração do natural, da forma que é extraído, né, da forma que ele é envasado, né, ele é uma pureza tão grande, que uma, duas gotinhas tem um poder milagroso dentro do teu corpo. E as pessoas têm pouco conhecimento, Natana, de que as medicações da farmácia são retiradas da natureza também. Muitas medicações são retiradas da natureza, só que de uma forma muito industrial, que perde a propriedade terapêutica e acaba ficando só com a parte mais ruim, digamos assim. Eu lembro que na época daquela gripe que teve, da influenza, sabe? Uma médica disse para mim que se eu intensificasse o chá de anis, era a mesma coisa que eu estar tomando o Tamiflu. Lembra da época do Tamiflu, que o Tamiflu era famoso, que aí era até difícil de conseguir o Tamiflu? Uma médica muito especial chegou na minha vida e disse assim, olha, toma chá de anis todo dia. Chá de anis, chá de anis, chá de anis. Porque o Tamiflu, ele tem princípios do anis. Então, ele ajuda na questão da imunidade. A médica falou isso para mim. Eu achei sensacional e adotei o anis para minha vida. Até hoje eu boto uma florzinha na água para saborizar a água e eu tomo a florzinha de anis. Então, se a gente fosse estudar a fundo e entender a fundo, até esses medicamentos que a gente compra, eles vêm da natureza também. Só que de uma outra forma, uma forma mais, digamos, né, industrializada, que vai perder toda essa propriedade e que vai acabar se juntando com coisas químicas, porque eles pegam uma coisa que é boa, junto com outras que não são boas e fazem aquela bombinha, né? Aquela bomba para vir para o nosso organismo. E o óleo, ele já é totalmente diferente. Ele sai 100% puro, ele chega para você 100% puro e a ação dele no teu organismo vai ser muito, muito mais rápida. Né? Uma gotinha vale a 28 xícaras, né, De Natana, se eu não chá. me engano, de chá. Isso. O peppermint é uma gota dele que vale a 28 xícaras de chá. Então, o quanto a gente pode, né, otimizar, por exemplo, da mesma forma que você utiliza, né, o chá, mas o quanto a gente pode otimizar o tempo com uma gota só. A gente pode até utilizar, às vezes, no chimarrão, na água, saborizar a nossa Uhum. água, que às vezes, muitas vezes as pessoas têm dificuldade, né? Ah, eu não consigo tomar água, o que eu faço? Coloca uma gotinha, né, daquele óleozinho que vai fazer bem para ti, um laranja, um limão, um bergamota que Ai, é uma auxilia até na parte do estresse, uma uma delícia, bergamota. delícia, né? A gente pode utilizar vários que vai nos ajudar nessas questões do nosso dia a dia e muitas vezes a gente acaba, né, dizendo, ai, não, não vou utilizar porque eu não sei se é uma gota só, gente. Ai, não sei se faz bem, se não faz. E quantas... É isso que às vezes eu fico pensando, né, Ali? Quantas vezes a gente já foi na farmácia? A gente já comprou uma medicação e a gente não tem nem ideia da contraindicação que aquela medicação tem. Tem ideia. Eu tenho certeza que toda mulher utilizou já um anticoncepcional na vida. E se ler a bula, vai ver lá que pode dar trombose na vida de uma mulher. Utilizado, dependendo se tu já tem uma predisposição de ter, pode ter. E aí ninguém, nunca, difícil médico que tu vai olhar, tu vai ir, ele vai te dizer, olha, tu tem o risco de ter trombose, se tu continuar utilizando essa Uhum. medicação. Até Não porque vai dizer nunca. nem considera o anticoncepcional como uma medicação. E é, né? E é, não, com certeza é. Então, Não, se a gente fosse a fundo nas bulas, a gente não tomaria. Não não, tomaria, porque o benefício é um, né, que ele vai trazer, digamos assim, né? Ele vai te sanar uma questão, duas no máximo, e ele vai te trazer muitas outras malefícios e contraindicações. É absurdamente, gente, é uma coisa assim a médio, longo prazo que tu vai ficar assim, com aquilo no teu organismo um tempão, até teu organismo conseguir descartar
todo esse peso que ele consumiu do medicamento é um esforço enorme, porque assim, ó, vamos olhar agora pelo lado terapeuticamente, né, energeticamente da composição do nosso corpo. A gente nasceu com total capacidade de regeneração. Então, se a gente se corta, mesmo que a gente não faça nada, a gente vai conseguir passar pelo processo de cicatrização e a gente vai conseguir curar aquela ferida. Toda doença, a gente tem total capacidade de regeneração. Só que a gente precisa estar em alinhamento com o que a gente come, com o que a gente pensa, com o movimento do corpo, porque um corpo saudável, ele precisa estar em movimento, precisa fazer qualquer exercício que seja. Não necessariamente precisa se matar na academia, mas fazer uma caminhada, né? Fazer qualquer atividade de movimento. O corpo precisa desse movimento. Então, quando você não faz isso, você não se movimenta, você não se alimenta bem, você é aquela pessoa negativa, né? Que fica só pensando coisas ruins. Aquela pessoa que é magoável, que eu digo, né? Aquela pessoa que é magoável, aquela pessoa que guarda muita mágoa. E a mágoa é uma má água dentro do corpo. Então, as tuas células, elas não conseguem se regenerar da forma que elas vieram para se regenerar. Porque é como se fosse um jogo contra que tu tá fazendo o tempo todo. Aí você, em vez de se alimentar naturalmente e usar produtos cada vez mais naturais conectados com a natureza, você vai lá e enche de metais pesados, né? De bebida alcoólica, de coisas que realmente não contribuem para a tua vida, para o teu organismo, para o teu sistema, para a tua máquina. Então é como se o teu corpo ele quer fazer o processo natural dele de regeneração e você tá jogando contra o tempo todo. E assim, gente, é uma coisa que se você parar e conversar com o teu corpo dentro das terapias, a gente fala muito isso, conversa com o teu corpo. Vê o que o teu corpo realmente quer. Será que ele quer realmente tudo aquilo de comida que ele tá comendo? Será que ele quer aquela bebida que toda hora você bebe? Sabe? Se você começar a se comunicar com o seu corpo e perceber ele de uma forma assim de conexão, de consciência, você vai ver que ele vai te dando, né, as diretrizes do que é melhor para você. E por mais que seja difícil essa resistência de largar o que tá acostumado, né? Aquela coisinha que tu tá acostumado a fazer, no momento que tu persiste e tu passa a se conectar com essas informações de que a natureza está a teu dispor, de que teu corpo vai se adaptar, em pouco tempo tu consegue fazer essa transição. Em pouquíssimo tempo. Porque eu lembro que antes de eu entrar no Terra, eu já usava os óleos, mas eu não tinha tanto conhecimento dos óleos, então eu usava mais aleatoriamente, assim. Mas quando eu comecei a me aprofundar e entender eles, que eu comecei a usar eles de fato diariamente na minha vida, foi algo que eu disse assim, não faz mais sentido a farmácia. A farmácia não faz mais sentido. Né? A história que eu contei de como é estranho agora chegar na farmácia, como é relutante para mim, que eu já me conectei com o meu corpo, que o meu corpo já entendeu, como é relutante isso tudo para mim. E é incrível. Aí, Santana, eu queria que você falasse do Lemon, dos poderes do Lemon. Então, o Lemon foi um dos óleos, esses três foi um dos óleos que eu mais assim utilizei, porque fui os que eu comecei a utilizar, né? Quando eu entrei na do Terra, antes mesmo, eu já utilizava eles e eu achava eles maravilhosos. O Lemon, então, ele é um desintoxicante natural do nosso corpo. E quem toma uma gota do Lemon num copo de água não acredita que vai tomar o copo inteiro com o gosto daquele limão. Porque assim a gente fica impressionado o quanto a gente, naquela gotinha só, a gente consegue ter essa propriedade, né? De toda a água ficar assim com aquele aroma tão gostoso. E a gente percebe que, além de ele fazer toda essa limpeza no nosso corpo, ele auxilia o nosso sistema linfático. O nosso sistema linfático é responsável, né, pelas nossas linfas, que é onde faz essa movimentação desse líquido, né, no nosso corpo. E vai lá para o nosso rim para filtrar. Então, a gente consegue, né, trabalhar essa parte. Além do que nos ajuda também mais no banheiro, mas logo a gente precisa tomar água também, né? Porque senão o nosso corpo Sim. vai depender disso também. Então, a gente tem que utilizar mais a água no nosso dia a dia. Então, a gente pode tomar na nossa garrafinha de água
uma gotinha do lemon e ir utilizando durante o nosso dia, ele nos auxilia, então, no nosso sistema linfático, auxilia na limpeza do nosso corpo, auxilia nessa desintoxicação. É até bom tomar de manhã cedo. Quando a gente acorda, né, para despertar o nosso corpo, a gente fazer essa limpeza e a gente consegue ir trabalhando, né, durante o nosso dia e ir mais no banheiro e fazer essa limpeza no nosso corpo. Era maravilhoso, assim, é um óleo que dá pra gente utilizar, assim, todos os dias, né, Ali? Todos os dias. Tem muitas pessoas que falam, tem muita coisa que falam bastante sobre a questão de tu tomar diariamente, né? Mas quando as pessoas comem mal diariamente, se alimentam de forma errada diariamente, né? Elas não percebem que elas estão fazendo coisas muito mal para o organismo delas. E a questão da gente tomar diariamente é como se a gente estivesse realmente fazendo aquele amor, aquele carinho no corpo da gente, tirando tudo que não é bom, né? E eliminando e deixando o corpo realmente trabalhar ali da forma que ele vem para trabalhar, que é a forma de regeneração total, né? O lemon ele é Sim, tão poderoso, né, que ele tem uma ação assim de limpando mesmo, destringente, né, Natana? sim, é maravilhoso. Eu utilizo bastante ele, tipo, na minha garrafinha, assim, de água, sabe? Coloco uma gotinha e vou tomando durante o dia, assim. Utilizo alguns outros também. Mas, assim, ele é maravilhoso para o sistema linfático. Quem é mulher, às vezes tem edema nas pernas, né? Tem aquela retenção de líquido nos pés, nas pernas. Ele auxilia em diversas questões, assim. Eu até digo assim, quem faz massagem linfática, até é bom utilizar ele também para fazer essa drenagem, né? Porque ele auxilia nessa composição também, para ir drenando, né? Fazer todo esse movimento de drenagem do nosso corpo e fazendo essa limpeza interna também. De dentro para fora, né? Que é maravilhoso. As pessoas têm Isso. um pouco de medo, né, Natana, de tomar os óleos, né? E a doTERRA, ela tem uma certificação muito bacana, né? Que é uma coisa, um selo de pureza que a gente consegue confiar e vai de olho fechado, né? Eu não tenho conhecimento de outras fabricantes, eu realmente não tenho nenhum dado assim aprofundado, mas eu confio muito na doTERRA, muito mesmo, tanto que eu tô gestante, né? Então eu consumo a doTERRA com muita segurança, assim, né? Sim. Hoje na minha vida, né? Mas o que que tu fala assim para as pessoas para quebrar esse medo delas assim? Quando elas falam, nossa, óleo essencial não pode tomar, e as pessoas confundem muito o óleo essencial, porque hoje existe uma propagação muito grande daqueles, como é que é? Essência. As essências, né, de cheiro, né? Tu chega em vários lugares, assim, os vidrinhos são muito parecidos, né? Os vidrinhos são muito parecidos. Eles colocaram as essências aromáticas de várias marcas e farmácias de manipulação, às vezes até caseira, colocaram assim a rodo no mercado, né? Então as pessoas têm que ver bem quando forem comprar para não estar consumindo essência no lugar de óleo essencial. Isso eu falo muito para as pessoas. Tomem cuidado. Você tem que estar consumindo produtos que você sabem a origem, né? A gente tem milhares de consultores da doTERRA para te dar um super apoio, para te montar protocolos, para ver qual é realmente a tua necessidade. É bom a gente estar falando para as pessoas, porque às vezes as pessoas olham, eu vou ali comprar, eu vi ali na esquina. Vai ali, compra uma essência, bota na água e toma uma essência, não um óleo essencial. Gente, por favor, cuidado. É verdade. Então, eu sempre digo, né, Ali, a doTERRA é a única empresa que, se a gente for olhar o rótulo, né, da doTERRA, tem uma certificação que é o CTPG. Uhum. Essa é a única marca que tem essa certificação de pureza. Então, a doTERRA tem essa certificação onde a gente tem a Anvisa e a Covisa que tem a liberação, liberaram esses óleos essenciais para serem utilizados, principalmente a Covisa, né, que é a indústria onde é uma das certificadoras, né, de até alimentos. Então, toda a parte de nutrição e gastronomia tem que ser aprovada pela Covisa para ter essa certificação. E a gente vê que no fundo do rótulo da doTERRA tem um lote onde a gente pode Uhum. pesquisar. Se a gente entrar numa pesquisa, a gente consegue pesquisar os testes que são feitos na doTERRA. Então, cada frasco de óleo essencial, existem mais de 60 testes
para justamente não ter adulteração, para não ter essa contaminação que pode existir. Claro que a gente sabe que pode acontecer, é uma natureza, né? A gente sabe que existem muitos meios para isso acontecer. Mas a Doterra é a única que a gente vê, né, no mundo inteiro que tem essas certificações e que tem esse lote rastreável que a gente fala, que a gente consegue pesquisar no site e ver que realmente existem testes, existem toda essa certificação que pode ter, né, a gente pode se respaldar assim na utilização. E realmente, né, Ale, a gente vê que as pessoas muitas vezes vão lá, compram uma essência, às vezes, e percebem quando elas vão abrir e fazer a inalação, nossa, mas esse cheiro não é o mesmo do óleo que eu senti, né? A gente vê até o lavanda é diferente. É Porque não diferente. é puro, não é a mesma coisa. A Uhum. gente vê muito isso. As pessoas, nossa, mas esse aqui não parece ser o aroma daquele que eu tenho. Não é, porque não é puro. O único que é puro, que a gente vê que não tem concorrência, é os óleos essenciais da Doterra. Então, eu, né, venho trabalhando em hospital e a gente sempre preza, né, pela qualidade, por tudo isso, né? Quando a gente começa a ver que tem todo esse cuidado, a gente pensa, nossa, a gente está numa empresa maravilhosa, uma empresa que preza pela saúde e bem-estar realmente da gente, que a gente pode levar para nossa casa, a gente pode compartilhar com os pequenos, utilizar neles, utilizar em nós, utilizar com os familiares nossos, porque justamente eles prezam por toda essa qualidade e esse cuidado que a gente vê. É, Que a gente não vê em realmente o outra marca. cuidado é um amor pelo ser humano, né? É quando tu entende a filosofia da Terra, que ela trabalha para trazer de volta o que o ser humano se perdeu, né? Porque lá na época dos índios, né? Lá na época lá, todo mundo era conectado à natureza, né? Era o chazinho, era as medicinas, né? Da natureza que estavam o tempo todo disponíveis. E aí vem a tecnologia, vem todo esse upgrade na vida das pessoas e ao mesmo tempo essa desconexão com a natureza. E hoje a gente está num processo tão grande de tentar resgatar isso, né? Então, quando a gente entende realmente a importância da conexão com a natureza, para te ter mais paz, mais tranquilidade, para te ter prosperidade, né? Para te ter realmente uma conexão boa contigo e com o meio que tu vive, quanto mais próximo da natureza tu tiver, mais feliz tu vai estar, mais tranquilo, mais vazio, né? Porque essa agitação dessa vida que a gente leva, desse cotidiano que a gente leva, faz com que o nosso corpo não resiste. O nosso corpo acaba passando por vários processos por realmente não resistir a todo esse movimento que acontece na nossa volta. Então, quando a doTERRA traz essa filosofia para a gente de que o ser humano, né, pode se conectar de novo e tudo está ao dispor através da natureza, é quando a gente entende isso, a gente se apaixona realmente, não tem como a gente não se apaixonar e não querer levar isso, né, para ser o convite que eu digo, né? Porque eu acho que o que mais longe leva tudo é quando tu é o convite para aquilo, para as pessoas à tua volta, quando tu usa, quando tu realmente tem propriedade daquilo que tu faz, aí tu consegue ser o convite para as pessoas, né? Porque falar é uma coisa, mas agora tu está vivenciando aquilo. É realmente uma integração que fala por si só, né? Que eu digo, tudo acontece por si só quando tu já está mais integrado a tudo que tu faz na vida. Então, se você ficou com curiosidade, você está aqui nessa live, ou você vai assistir depois, que ela vai ficar gravada no feed, você ficou com curiosidade para saber mais sobre os olhos, pode entrar em contato com a gente, tanto eu quanto a Natana. A gente está aqui disponível para tirar dúvida, mandar material, tem vários vídeos, tem muito material que a gente pode estar disponibilizando para todo mundo para estar entendendo melhor. E também se você se eu tenho uma coisa que eu quero sanar na minha vida, uma dor, um incômodo, alguma coisa, ou até mesmo algum problema emocional, eu tô com ansiedade, eu tô com uma depressão, enfim, entra em contato com a gente, que a gente tá aqui, né, para te passar essa possibilidade de você sim estar se integrando a essa energia maravilhosa. E a doTERRA também tem um suporte muito grande, né,
de abraçar, ser uma família realmente, para você estar uno, né? Todo mundo tá uno nessa energia maravilhosa, né, Natana? Com certeza, eu digo sempre, né? Quanto mais a gente conseguir levar os óleos essenciais para as pessoas, quanto mais. Esse realmente é o objetivo da doTERRA, né? Quanto mais eles conseguirem levar os óleos essenciais na casa das pessoas, a gente começar a entender que a gente pode ir substituindo aos poucos algumas coisas. E algumas coisas a gente vai vendo que a gente consegue ir movimentando na nossa vida, mas perceber que a gente pode se conectar com a natureza novamente, ter essa resposta e cuidar do nosso corpo, né? Cuidar da nossa casa, que é o nosso corpo. Eu digo que todo mundo deveria ter óleos essenciais na casa, assim, uma farmacinha natural, pelo menos, que a gente, no primeiro momento, fosse a primeira solução, assim, naquela Uhum. emergência que a gente tem. Depois a gente vai vendo outras situações. Mas fica aqui o convite, né? Como a Ali falou, quem quiser saber mais, podem mandar dúvidas também sobre óleos que podem ser utilizados para algumas outras coisas que a gente acabou não falando aqui. É, porque, gente, Mas tem para tudo que vocês imaginam. Tudo, tudo, tudo mesmo. Tem um que é muito gostoso, que é o Lemon Eucaliptus, que tu pode botar 2 gotinhas no box do teu banheiro antes de tomar banho. Tu bota uma gotinha no cantinho, assim, toma banho, ele levanta aquele cheiro maravilhoso, assim, ó. É muito gostoso, gente, é para tudo. E é um bem-estar, assim, que tu vai vendo na tua vida o quanto faz diferença. Quando tu tem, tipo, o difusor em casa, tu coloca ele e tu liga ele, tu vê assim, nossa, a noite que eu coloco o difusor do lado da minha cama para dormir com lavanda é a noite mais serena e calma que eu tenho na vida, assim. E se algum motivo eu esqueço ou acabo não colocando, eu sinto diferença notável de como é tu dormir com aquele aroma ali trabalhando tudo e quando tu não dorme. Então, fica o convite, né? Traga para você também esse não, eu vou experimentar pelo menos, tenta fazer um teste, né? Nem que seja para você ver como é que seu corpo reage, para ver como é que o se teu corpinho vai ficar muito feliz com isso. Porque o corpinho, quando ele tá feliz com aquilo que você tá fazendo, ele te traz de dentro para fora uma alegria que você não sabe de onde que vem. É de tão feliz que ele tá com o modo que você tá conduzindo ele. Então, dê essa prova de amor para você, né? é isso. Eu sempre digo, eu sou apaixonada e gostaria realmente que todo mundo pudesse ter essa Se oportunidade. alguém tá aqui ao vivo quiser fazer alguma pergunta pra gente, pode fazer que a gente tá aqui para tirar dúvida, gente. Se alguém ficou com alguma dúvida sobre os olhos ou sobre alguma questão mais específica, pode perguntar que a gente tá aqui, ó, disponível para tirar algumas dúvidas. Boa noite todo mundo, meus amores. Boa noite, ó, tô com a vozinha eu tô com a vozinha baixinha porque eu tô com uma virosezinha, mas já tô tratando. Já tô tratando. De ontem para hoje eu senti diferença, assim, de começar a tudo, né? Usar e aí já a médica disse pra mim, não, não vamos entrar com nenhum medicamento agora, vamos esperar, porque é só uma virosezinha, já vai passar. A pessoa já tava assim, né? Ai, meu Deus, eu tenho que entrar pra algum medicamento, alguma coisa. Não, não, vai passar e o corpo vai ajudando. E a gente acredita que o corpo, né, vai fazer. A palma rosa, como pode ser utilizada, Natana? Você tem, você utiliza ele, Pamela? Ou você já ouviu falar dele? Se puder responder, porque a gente tem alguns óleos essenciais que na doTERRA tem alguns nomes diferentes, tá? Eu não sei se tu tem o da doTERRA, porque normalmente recebi indicação para creme no rosto. É, eu ia te falar, tu utiliza ele na questão realmente para melasma, alguma coisa assim? Porque a gente tem alguns que a gente utiliza e que a gente indica, né? Como melaleuca, né? É, a melaleuca, o frankincense,
Tenho O ele do Terra, mas ainda não usei. não usou. Tudo recebeu indicação para melasma. É, realmente, eu particularmente hoje estou usando o frankincense em Rolon, que foi até uma indicação de uma dermato. Eu até tinha começado a utilizar ele puro, mas ela disse que era melhor utilizar ele em Rolon. Eu até não tenho ele aqui, ele tá no meu banheiro, mas eu utilizo nesse formato, ele já vem diluído em óleo de coco. Esse aqui é o lavanda. Mas eu tenho esse aqui, que é o frankincense, e eu passo ele direto no rosto, assim. E eu vi muita diferença depois que eu comecei a utilizar. Então, foi até uma indicação de uma dermato que ela já utilizou e teve muito resultado. Eu tenho um melasma aqui nessa região aqui que diminuiu muito depois que eu comecei a utilizar ele. Então, E de ele da forma indicação. diluída, né? Isso, Em Rolon, ele não fica tão forte, né? E ele age de uma forma mais. Vai amenizando, né? E tu usa de noite, Natana? eu utilizo, por exemplo, assim, vou tomar banho, vou lavar meu rosto, né? Tiro toda Uhum. a base, assim, que eu passo normalmente. Passo, fico sem nada. Utilizo nas regiões, né? Aqui na região da testa, aqui na região dos olhos, aqui do E o ladinho, Rolon é assim, também. gostoso de passar, né? O Rolon é Isso, aqui dos gostosinho. lados. E vou passando todas as noites eu utilizo. E eu vi muita diferença dele depois que eu comecei a utilizar. De todos, assim, eu vi a maior, pelo menos pra mim foi o que funcionou, sabe? Mas eu vejo relatos de outras meninas também utilizando. A gente tem um da doTERRA que é o Salubelle, que também ele já vem pronto assim, e ele é uma misturinha também de alguns óleos, e também ele é utilizado para linhas de expressão também. E tem gente que gosta desse, depende, a gente vai vendo como Vai é que vai. vai se testando também, né? Também é uma coisa do corpo, vai se testando, porque tem coisas que faz mais efeito para um e mais efeito para outros, né? Eu gosto muito do melaleuca. Melaleuca é o que tá assim no meu banheiro. Eu uso para tudo melaleuca, né? Qualquer coisinha que eu sinta na pele, eu já tô passando. Eu fiz até botei um pouquinho no meu creme de cabelo. Coloquei, meu cabelo tá bem sedosinho. Então, tem coisas assim que a gente sente que realmente faz muito efeito no corpo, né? Então é bom ir testando mesmo. E só tem que cuidar a concentração, porque às vezes tem coisas tipo a região dos olhos, é bom esse do Rolon, porque ele já é mais diluidinho e é fácil de espalhar também. Tem vários, Pamela, tem vários, e daí você vai testando, né? Mas se Mas você já tem esse, é, ou se daqui a você já pouco. tem esse, pode colocar. Não sei como é que te indicaram. Te indicaram colocar no creme noturno. Parece que foi ali que eu vi, ela falou, né? É, Acho que mas foi. é uma indicação, né? Bem provável que daqui a pouco até a pessoa já teve resultado com ele. Sim. Mas eu digo, às vezes é uma indicação, né, de alguma coisa. Por exemplo, hoje até mesmo estava falando sobre os óleos para questões de libido. A gente tem vários, né, para questão de libido. Depende qual, né? Às vezes a pessoa se adapta mais para um, ou não gosta tanto do aroma do outro. Então a gente vai vendo conforme a adaptação da pessoa mesmo também, né? Sim. Também. É porque realmente cada corpo reage de uma maneira. Tem coisas que é muito. Tipo, até o cheiro, né? Tem muitos cheiros Sim, ali. Tem os aromas que a gente sente, que a gente se conecta muito, e tem aromas que a gente já não se conecta tanto. Tipo, nossa, eu quando chegou o Zendocry, pra mim, que eu ainda não tinha usado, eu não consegui. Porque, nossa, eu só do cheiro dele eu já fico enjoadíssima, né? E tem pessoas que me relataram que é maravilhoso, que conseguem se conectar um monte com ele, que faz super efeito. Mas pra mim eu não consegui. Nossa, só de sentir o cheiro dele assim, não sei se é porque também eu tô grávida, né? é, Eu sinto o cheiro dele assim, já me arrepia tudo. Eu já fico, ai, não consigo. Ele é forte pra mim, entende? tudo. Mas o Zengest, por exemplo, eu uso ele direto, assim, ainda mais agora nessa questão do enjoo, uma disposição, né, alimentar, que tudo não fica bem para gestação. O Zengest acho que não dura 20 dias para mim, porque eu tô sempre com uma gotinha dele, tomando uma gotinha, tomando uma gotinha, tomando uma gotinha, saio com ele no bolso, né? Onde eu vou, eu vou levando ele junto comigo, porque eu me conecto muito com ele, ele faz muito bem, meu organismo
realmente fica bem com ele. Então, é muito do teste, sim. Vai testando o teu corpo, porque tem coisas que a gente sabe, né? Que é comprovado que é bom para isso, isso e isso. Mas mesmo assim, o teu corpo é que vai ser ali o termômetro para você se conectar ou não. E ficar bem, né? Com a natureza. Com certeza. E é isso, Natana. Quero te agradecer, então. Estamos quase aqui no final, né, da nossa live. Te agradecer por ter vindo aqui, né, e ter conversado, porque, assim, as pessoas realmente hoje precisam de informações, né? E tem muita coisa de tudo, e no momento que a gente acaba tendo essa vastidão de informação, a gente acaba não se conectando com nada. Então, eu achei bem importante a gente falar sobre os olhos, de uma forma de levar a informação e de deixar o convite, de fazer essa disposição de ser o convite aqui para todo mundo, né? Para estar usufruindo desses benefícios e se conectando com a natureza, que a gente tem certeza que, como faz bem para a gente, para toda essa nossa volta que a gente conhece, vai fazer bem para você também, né, Com Natana? certeza. Eu agradeço o convite, Ali, fico aqui sempre à disposição, quando precisar, e fico à disposição também para responder dúvidas assim que surgirem de alguém aqui, ou se quiserem mandar no privado, às vezes não querem mandar aqui, querem mandar no privado Sim. alguma coisa, podem mandar que a gente vai ir sanando conforme a gente vai recebendo aí. Eu agradeço muito o teu tempo, agradeço muito o convite e que possamos compartilhar ainda mais esses óleos É, essenciais. que a natureza se conecte a nós cada vez mais, né? Que a gente possa estar sendo esse convite. Porque o que eu digo é assim, a gente está aqui numa missão de contribuição o tempo todo. E trabalhar com a Doterra é sentir que a gente está sendo essa contribuição de uma forma leve, né? Que a gente quer passar realmente essa conexão de novo. Vamos conectar, vamos, já que as doenças estão aí, se as coisas estão aí, vamos sanar da melhor forma possível, né? Vamos fazer do limão, aquela limonada Bem maravilhosa. gostosa, né? É Então isso. tá. Grande beijo, amor. Grande beijo. Gratidão. Gratidão a todo mundo que esteve aqui ao vivo. Depois, quem tiver vindo depois também e sentiu que alguém que da sua volta precise ouvir essa live, manda aviãozinho lá que ela vai ficar gravada, né? Seja contribuição na vida de alguém. É sempre bom, né, Natana? Sempre maravilhoso. Então tá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, Beijo. tchau. Tchau. Beijo.